Professor César Diniz, diretor da escola do CIEP, que a gente chama do CIEP, José Adão Assis Barbosa. Bom dia, tudo bem, meu amigo? Bom dia, Fábio. Bom dia, Diego. Bom dia aos ouvintes da Acústica. Bom, prazer estar aqui com vocês. Durante alguns dias nós acompanhamos e tentamos de todas as formas identificar e saber do problema que tinha havido na escola do CIEP e por causa da interdição feita pelos bombeiros, dizendo que o prédio teria que estar interditado para avaliação de engenheiros para poder fazer a liberação da escola novamente. Eu sei que para vocês professores, foi uma coisa muito tensa, para pais e mães, alunos também foi muito tenso, nós acompanhamos de perto isso. Passado esses dias, houve uma nova avaliação e uma liberação provisória da escola para fim de provável reparo ou novos laudos. Queria que o senhor explicasse para nós já esse segundo momento. Bom, Fábio, então vamos lá. No primeiro momento, quando nós recebemos a notificação do Corpo de Bombeiros, né, estava nessa notificação que o prédio corria risco iminente de colapso total, ou seja, desabar. Tá? Não tinha mais recuperação nem nada conforme esse laudo. É um termo, eu digo assim, é um termo muito forte. Forte, né? Forte. Tá, e dentro da perspectiva que se saiu em cima disso, né? Não havia possibilidade de relatórios. Inclusive foi feito primeiro um relatório técnico, foi apresentado e o Corpo de Bombeiros não aceitou. Então, a partir de então... Esse relatório, só para mim saber, só para a cronologia, depois da notificação e da interdição dos bombeiros, houve um relatório técnico. Houve um relatório técnico. Esse relatório técnico é feito por que pessoa? Foi pelo engenheiro da CROP, né, que é subordinada à Secretaria de Obras Públicas do Rio Grande do Sul. O engenheiro... Liberava. E os bombeiros seguiram na interdição. Na interdição. Certo. Tá. Bom, a partir de então nós procuramos, e vamos deixar bem claro assim que desde o primeiro momento, né, toda a Secretaria de Educação, assim como a Coordenadoria Regional de Educação, na pessoa da coordenadora Claudete Oliveira, e também a Secretaria de Educação do Rio Grande do Sul, com a secretária adjunta Stephanie, né, trabalharam intensamente nesse momento para que nós pudéssemos voltar com as nossas atividades normais. Sim. Então nós tivemos assim, ó, visita de engenheiro, nós tivemos nesse tempo que foram 40 dias que a escola ficou fechada, 42 dias mais precisamente que ela ficou fechada, nós tivemos 6 visitas de engenheiros. E engenheiros especialistas. Tá. Engenheiro de concreto e engenheiro de armação. Isso que eu quero. Tem engenheiro que são especialistas em determinado. Dos bombeiros, aí que eu quero interessar, veio equipe de engenharia de bombeiro olhar a escola também? Não. Não veio. Só para entender um pouquinho o processo. Então, o Corpo de Bombeiros interditou, um laudo de engenheiro não suprimiu as dúvidas, bombeiro continuou interditado. Sim. Nesse período teve mais algum outro tipo de laudo produzido pelo Estado? Teve os laudos produzidos pelo Estado, produzido pelo engenheiro Paulo, que é um engenheiro especialista de concreto, e pelo engenheiro Cristiano, que é especialista em armação. Tá, em armação. E esses eles liberavam também, total. Tá, e aí, quando chegou o momento de haver o aceito por parte do Corpo de Bombeiros para a liberação? Bom, aí o que acontece, Fábio? Nós estamos debaixo de um guarda-chuva de uma legalidade que é a lei do PPCI, certo? Nós tínhamos o nosso PPCI básico. Né, que hoje todas as escolas têm o PPCI básico em relação a isso, porém quando uma escola é interditada tu tem que dar segmento, né, dentro dessa parte de PPCI. O que acontece? A lei de 2022, né, sobre a lei de proteção e prevenção contra incêndio, ela tem uma exigência muito maior do que nós temos hoje. Inclusive os dimensionamentos que nós temos vai desde mudança de placa, altura de escada, instalação de elevadores, porta antipânico, enfim, tem toda essa demanda para fazer.
Então, o que vai acontecer em relação a isso? O que a gente tem de informação? Que o Estado está trabalhando, né, para que haja essa adequação nos PPCIs de todas as escolas. Vou te dizer, são mais de 3.000 escolas estaduais que elas precisam dessa adequação, e até por isso que o alvará que nós temos é provisório. Até porque nós precisamos, como eu te disse, precisamos mexer com parte de estrutural. Quem mexe em parte estrutural de uma escola é a Secretaria de Obras Públicas. Eu não posso simplesmente chegar lá, como tu conheces, como é o CIEP, eu não posso tirar uma parede, uma entrada que nós temos lá com vidro. Quem tem que fazer essa autorização é a Secretaria de Obras Públicas. Dentro do PPCI, eu falo assim para qualquer ambiente que receba público, precisa de muita coisa para adequar a escola? Assim que tu te lembre. Por exemplo, dá um exemplo assim que acha que... Bom, a primeira situação, assim, ó, é porta antipânico, sabe? Aquelas que nós temos, que tu bate e ela abre para fora. Hoje as nossas portas lá não são assim, desse tipo. Não tem nenhum, acho que não tem nenhum lugar que seja assim. Sim, tá? ok. Então, até dezembro de 2023, todas teriam, eu vou colocar no pretérito, no futuro do pretérito, teriam, né, que estar adequada até 27 de dezembro de são 2023. Portas externas, portas que têm acesso... Interna também. São, por exemplo, na nossa entrada ali, as nossas portas já abrem para fora. Então, o que precisaria fazer era botar a alvenaria de um lado. Um leigo falando, eu não sou engenheiro, vamos colocar. Ter que colocar a alvenaria de um lado e colocar as barras para empurrar. Também, como é um prédio já de 30 anos, então tem duas legislações em relação a isso. Para os prédios que são construídos até 2017, né, não precisa de hidrante. Prédios construídos a partir de 2017 precisa-se de hidrante. Pelo tamanho dele, né? Nós não precisamos, porque a nossa construção foi de 1992, foi antes de 1992, então ela não se enquadra nessa legislação. O hidrante é uma coisa extremamente caro, né? Sim. Hoje, tá, dentro do processo todo que nós temos, só o custo de PPCI para uma escola do tamanho da nossa, que tem 11.600 metros, então aí vai pegar todas as escolas de construção, ele estaria em torno de R$170 mil, o custo do PPCI, com todas as adequações necessárias, desde corrimão de escada até as escadas com os palitinhos ali, que é para não... luz de emergência... Isso tudo nós temos agora. Isso tem, tá? Nós temos luz de emergência em todas as salas de aulas, em todos os locais que foram colocados, que foi analisado, né, pelo Corpo de Bombeiros lá de Canoas, né, pelo batalhão, pelo Comando Geral lá de Canoas, e conforme a planta eles indicaram onde que tinha que ter luz de emergência e onde que tinha que ter extintores. Às vezes, é tudo uma questão interessante, né? Às vezes tu coloca luz de emergência, nós temos luz de emergência aqui, mas são baterias como qualquer bateria. Sim. E essas baterias falham, elas têm que se... De vez em quando alguém me diz assim, luz de emergência, tu tem que, de vez em quando, tirar da tomada, deixar descarregar e religar de novo. Quer dizer, é um processo de contínua manutenção para funcionar. Exatamente. A mesma coisa que os extintores, né? Tu tem que... Todo ano tu tem que colocar uma carga. Cada 3 anos... Tem extintores que são de 5 anos, né? Então, e outro detalhe também, tudo nós temos que ter atenção nisso. Por exemplo, hoje os extintores de incêndios, que eles têm que vir de 2023 é com lacre preto. Tá? O de 2022 é com lacre azul. Então, se o extintor não venceu ainda, por exemplo, nós temos extintores que vencem em outubro de 2023. Então, esses que são de lacre azul, eles têm que ser substituídos pela empresa que nós fizermos a contratação, né, para a recarga dos extintores, e eles têm que vir com lacre preto. Então, tem uma série de fatores assim que a gente tem que estar atento sempre. Então, os bombeiros liberaram com uma restrição. No final do ano tem que estar encaminhado. Tem que estar encaminhado. Bom, o senhor já toda a Secretaria de Estado está protocolado sabendo desse problema. Tá. Para todas as escolas, eu acredito que seja, né? Que vocês foram a escola notificada e interditada, então chama atenção para isso. Essa adequação, o senhor fala em 170 mil, 160 mil reais para adequar as escolas, porta. Bom, saneado essa questão das portas, eu quero falar sobre a questão estrutural. Sim.
Tem que fazer alguma coisa na estrutura do prédio, porque... Não, tem que fazer, que são obras... Não, eu falo assim, porque houve uma interdição porque havia uma fresta entre um prédio e outro, entre paredes. Havia dilatação. Dilatação, que é uma questão de construção, Sim. é módulo. Isso aí. O que eu estou te passando aqui? Eu estou te passando que o engenheiro Paulo nos colocou. Nosso prédio, ele não tem risco nenhum. Então, isso eu vou deixar bem claro. Ele não tem risco nenhum de colapsar. Afirmado pelo engenheiro. Afirmado pelo engenheiro, conforme laudo. Inclusive, depois eu te passo o laudo. O laudo não, o relatório técnico dele. É legal a gente conhecer um pouquinho o processo. Nesse primeiro momento, que ele não tem risco nenhum. Bom, toda construção antiga existe, né? Agora, eu vou falar que ela não tem risco de colapsar. Toda construção ela tem um risco baixo. Seja por intempérie de tempo, vamos dizer que nós somos atingidos por um terremoto, alguma coisa. Isso uma ferragem pode estar oxidando, cai reboco da parede. Exato, esses são os riscos que nós temos. Mas assim, do prédio colapsar, como foi no primeiro momento, como foi dito, o engenheiro disse com todas as letras, né, que não tem, e colocou isso no relatório técnico. Como o senhor e eu somos leigos, nós temos que ouvir a opinião de quem está no lado dos bombeiros e lado do engenheiro. Sim. Nós não temos que dar opinião, né? Não, eu fiquei em dúvida aquela vez, e até eu disse, que pena. Mas por o seguinte, quando tu tem um alerta de alguém em que nós confiamos na instituição bombeiros, tu não pode fazer qualquer coisa sob risco de tudo. Daqui a pouco assumir um risco que está sendo avisado. Eu acho que tem que chamar o engenheiro, confronta o que o bombeiro está dizendo ou vice-versa, né? Isso é importante. Quer dizer, 6 engenheiros estiveram na escola. 6 visitas. 6 visitas. O Corpo de Bombeiros teve em uma ou duas oportunidades, que eu me lembro lá. 2 oportunidades. E a escola está liberada. Volta às aulas normalmente. Voltou e às esse aulas... período que foi perdido? Aí é recondução de aprendizagem. Sim. Nós não estamos chamando nem de recuperação, é recondução. Por que recondução? Porque nós tivemos que buscar onde nós estávamos, né, fazer uma retomada e reconduzir essa aprendizagem, né, para que os nossos alunos tivessem total segurança e nenhum prejuízo em cima dessa aprendizagem. Teve impacto pedagógico? Sim. Óbvio, né? Foram 24 dias letivos sem aula. Nós temos 24 dias letivos a recuperar. O nosso ano letivo ele vai terminar dia 12 de janeiro, tá? Nós vamos entrar janeiro adentro. O que nós fizemos assim? Teremos aula sábado? Não. Não teremos aula sábado, porque analisando o contexto de aula sábado, muitas vezes, nós temos alunos que não irão no sábado. Então, a gente tem que levar muito em consideração essa circunstância. Algumas pontes que nós estávamos linkados com o calendário do município, visto o transporte público também, né? Essas pontes caíram todas. Certo. Tá? Só os feriados nacionais, estaduais, porque a gente tem professores que dependem de ônibus, isso aí, que vai demandar. Daquele período ali que nós temos de 20 de dezembro até 30 de dezembro, que era já período de recesso, período de férias, vamos aproveitar todos. Então, vai até ali. Então, dia 12 de janeiro, aí sim nós encerramos as aulas com os 24 dias letivos que nós temos para recuperar. Parece pouco esses 24 dias letivos, Fábio, devido ao tempo que ela ficou interditada, mas nós temos que descontar os 10 dias de recesso que os alunos teriam agora no mês de julho. Não estão tendo. Nós estamos com as nossas aulas, né, estamos com a escola funcionando normalmente desde a última segunda-feira. Não, é interessante conhecer um pouquinho isso, porque desde o início a gente começou a acompanhar vocês para ver o que estava acontecendo, né? E eu digo assim, realmente me surpreendi com o laudo afirmativo dos bombeiros de iminente, uma coisa assim, vai cair, tá para cair, tá caindo. É uma coisa tão forte, né? Porque eu digo, isso é uma coisa de Estado, cara. Imagina 400 crianças numa escola, tem que vir secretário de Estado, tem que vir resolver, tem que vir engenharia,
Porque, E vieram. eu digo, é uma coisa muito forte para uma escola que lida com crianças, né? E principalmente uma comunidade com vulnerabilidade alta, Não, né? e pais e mães é o seguinte, pô, mas como é que eu vou mandar o meu filho para uma escola que está iminente a queda da escola? Sim. Realmente nós tivemos todos esses questionamentos, assim, mas como eu tô te dizendo, eu me baseio em cima do que profissionais foram colocados e a partir da liberação pelo Comando Geral do Corpo de Bombeiros de Canoas, que foi onde que veio o alvará provisório até Sim. 27/12. Bom, volta à escola, 12 de janeiro termina a escola, dentro desse período de vocês. Tá todo mundo, voltou a perder aluno durante esse período? Perdemos alguns, mas nessa última semana já vieram alunos novos, né? Então, daqueles 403 alunos que nós tínhamos no dia 2 de junho, nós hoje estamos com 391, né? Então, teve alguns recuperados. Teve uma queda. Não, foram alunos novos, né? Então, alunos novos que vieram de outras localidades, né? Então, ou de outras escolas também. Até porque a gente ainda continua, né, Fábio, com o ensino médio de turno integral, né? Então, isso é uma segurança também que os pais têm. É um baita diferencial, né? É um baita diferencial. Que muitos dizem assim, 8 horas eu deixo meu filho lá, e 5 horas da tarde eu sei que ele está saindo,